Oi, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa próxima unidade, a unidade número 10 da apostila do terceiro bimestre, apostila volume 3, unidade 10. Semana passada, a prof deixou uma atividade para vocês que era para realizar as trilhas do positivo on, certo? Que era da unidade 9. E hoje a gente vai iniciar a nova unidade 10. Nessa unidade, nós vamos falar do período regencial do Brasil. Na unidade passada, nós falamos sobre o processo de independência do Brasil, 1824, a primeira Constituição brasileira, depois a impopularidade de Dom Pedro I, até ele voltar para Portugal e deixar o filho dele aqui com apenas 5 aninhos de idade, Dom Pedro II. E como ele tinha só 5 anos de idade, nós chamamos esse período de período regencial. Quem comandava o Brasil? Regentes. Regentes que estavam cuidando de Dom Pedro II, certo? Até ele completar a maioridade e assumir o poder. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. A prof vai compartilhar com vocês a tela da prof. Olha só. Brasil no período regencial. Peguem as apostilas de vocês. As apostilas em mãos, vocês vão conseguir anotar e entender as explicações da prof. Certo? Unidade 10, Brasil Império. Continuamos no Império Brasileiro, né? Só que agora com regentes, porque Dom Pedro I voltou para Portugal. Olha só, gente, na imagem de abertura da apostila de vocês, na página 16, olha que pequenininho aqui, Dom Pedro II, tinha apenas 5 aninhos de idade. Então, em 1831, Dom Pedro I abdicou, deixou o trono em nome do seu filho, que tinha apenas 5 anos de idade, que era herdeiro do trono. Certo? Olha só. Olha aqui as perguntas que vêm no espaço de diálogo da página 16. Com a abdicação de Dom Pedro I, quem assumiu o trono como novo imperador do Brasil? Dom Pedro II tinha apenas 5 anos, então eles elegeram regentes, ou seja, tutores de Dom Pedro II para administrar o país, certo? Qual medida foi tomada até que o novo imperador tivesse idade suficiente para assumir o cargo? A medida que foi tomada foi escolher, então, os regentes, os tutores da criança, né? Porque Dom Pedro II era uma criança, até ele completar a maioridade. Certo, gente? Então, o que dizia a Constituição brasileira? Lembrem da Constituição? A Constituição que foi outorgada, que foi imposta por Dom Pedro I? Nessa Constituição falava o seguinte, que só poderia ser imperador, então, o monarca só poderia se tornar rei com 18 anos de idade, que era a maioridade, certo? E Dom Pedro II não tinha 18 anos de idade. Então, por isso, era necessário que os regentes, que os tutores de Dom Pedro II tomassem, administrassem o país durante esse período. Certo, gente? Olha só, durante esse período, como é que estava a política, como é que estavam as propostas, como é que estavam os partidos políticos? É um período bem tenso, sabe? É um período bem complicado. É um período que vai ter inúmeras revoltas, descontentamento. Por quê? Porque a população estava muito descontente com tudo que estava acontecendo, certo? Então, nós vamos ter alguns partidos políticos aí. Os restauradores, que eram conhecidos como caramurus, os liberais moderados, que eram conhecidos como chimangos, e os liberais exaltados, que eram conhecidos como farroupilhas. Tá? Então, aqui nesse quadrinho é bem legal porque fala quais eram os ideais e qual é o cenário político. Então, olha, restauradores, pela palavra, restaurar, fazer novamente, reconstruir. Então, o que os restauradores queriam? Eles queriam a volta de Dom Pedro I para o Brasil. Eles eram conservadores, eles não queriam mudanças no país. Sempre quando a gente fala que um partido político ele é conservador, é porque ele não quer mudanças, ele quer manter as mesmas estruturas que tinha até então. Então, os restauradores
eram conservadores. Eles queriam manter a mesma estrutura que já havia no Brasil. E eles defendiam que Dom Pedro I retornasse ao país, certo? Então, qual era o cenário político? Olha lá. Com a morte de Dom Pedro I em Portugal, Dom Pedro I vai para Portugal, lembrem-se disso, e depois ele acaba morrendo lá, em 1834. Então, ele vai em 1831. Lembrem-se, em 1831 ele deixa o filho dele com 5 aninhos de idade aqui, tá? Em 1834, ou seja, 3 anos depois, né, da ida dele para Portugal, ele acaba falecendo, ele acaba morrendo. Os restauradores perderam a sua principal bandeira. Agora, eles não podem mais pedir para que Dom Pedro volte, né? E foram englobados pelos liberais moderados sob a designação de regressistas. Liberais moderados, eles são liberais, mas eles querem algumas mudanças, mas não uma mudança total, né? Criticavam o absolutismo, que tem um monarca que comanda tudo, né? Mas eles defendem a monarquia. Eles querem um rei, eles defendem o monarca. Mas eles defendem que o monarca deve ter a Câmara de Deputados, deve ter um grupo de apoio, não pode governar sozinho, certo? Mas eles defendem a monarquia, chamada monarquia parlamentar. É um monarca, mas tem o parlamento, tem os representantes que ajudam esse monarca a administrar o país. Após o falecimento de Dom Pedro I, esse grupo se subdividiu em regressistas ou conservadores e liberais, quem queria mais mudanças ainda. E nós temos os farroupilhas, os liberais exaltados, que querem mudar tudo. Tá? Liberal já vem de liberdade de mudança. Se eu digo exaltados, é porque eles querem mudar tudo. Tá? O que eles defendem? A autonomia das províncias. O que são as províncias? Os estados brasileiros. Então, lembrem-se que províncias são os estados brasileiros. Então, o que eles almejam? Maior autonomia para os estados brasileiros, certo? E alguns desejavam até acabar com a monarquia e queriam um regime republicano. Já queriam que o Brasil se tornasse uma república. Mas isso vai acontecer muitas décadas depois, né? Esse grupo se uniu aos liberais moderados ao final do período regencial. Olha lá. Os regentes eram escolhidos num regime de eleições, né? Certo? Eles governavam sob uma agitação popular. Então, na verdade, quem estava governando um verdadeiro caos. A situação estava bem difícil, tá, gente? Então, olha só. Pedro Araújo Lima foi o primeiro regente designado a assumir o poder central do Império após a abdicação de Dom Pedro I. Pouco depois foi substituído por uma regência trina. Regência trina quer dizer três governantes. Então, olha só, regência trina, ou seja, composta por 3 senadores. As regências trinas foram 2, ou seja, tiveram 2 regências trinas. Por 2 vezes, 3 senadores administraram o país, certo? Depois, eles voltaram a regências unas, uma única liderança. Por que uma única liderança? Por que eles voltam a uma única liderança? Porque já havia a ideia que Dom Pedro I não chegaria aos 18 anos para assumir o poder. Então, já se sabia que em menos de 18 anos eles já estavam articulando para que Dom Pedro II assumisse o poder, certo? Então, nós tivemos 2 regências unas, ou seja, 2 regências trinas por 2 momentos. 3 senadores estavam administrando o país e depois 2 regências unas, 2 lideranças, o Diogo Antônio de Feijó e o Araújo Lima, certo? Olha só, gente, os regentes administraram o Brasil num período de muitos problemas, de muitas revoltas, de muito descontentamento. E as revoltas estavam espalhadas em todo o território nacional, em todo o país. Tinha revolta na Bahia, tinha revolta no Maranhão, tinha revolta no Rio Grande do Sul, certo? Então, tinha várias revoltas acontecendo no nosso país, certo? E para conter essas revoltas, precisava do exército. E o exército agia com violência, certo? Então, cada vez mais, o governo brasileiro precisava mais ainda do exército.
exército. E como havia necessidade e como eles precisavam do exército, olha o que foi criado, que é importante agora, certo? Então, lá na apostila de vocês, na página 18, nós vamos ter aqui alguns dados que são importantes. Olha só. Olha o que foi criado. Em 1830, foi criada a Guarda Nacional. Olha só, em 1830 foi criada a Guarda Nacional por conta da instabilidade que existia no país. Ela era formada por civis, eles tinham que ter uma renda mínima, dependendo da região, eram treinados, eram armados, né, para conseguir, em caso de emergência, atuar em suas regiões, certo? Então, essa atuação, eles atuavam sob o comando de quem? Sob o comando do Exército, certo? O objetivo dessa Guarda Nacional, manter a paz, tá? Nas cidades, no campo, não ter tumulto, né? Para que essas revoltas não criassem ainda problemas maiores, tá? Então, por conta da instabilidade, por conta de inúmeros descontentamentos, em 1830 foi criada a Guarda Nacional. Isso é um dado bem importante. Aqui tem uma imagem, tá, do batalhão aí da Guarda Nacional. Olha só, isso em 1830. Em 1834, teve um ato adicional, uma mudança na Constituição. E decidiu-se que o poder moderador ficaria inativo. Gente, olha só para a gente saber. Primeiro, lembrem qual é o poder moderador? Vocês lembram que na Constituição de 1824 haviam 4 poderes. O poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, que tem até hoje. Legislar, fazer as leis. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Executivo, colocar em prática. Prefeitos, governadores, presidente. Judiciário, fiscalizar as leis, para ver se essas leis que foram compostas pelo legislativo, foram colocadas em práticas pelo executivo, realmente estão sendo colocadas, são efetivas, certo? E o 4º poder, lá da Constituição de 1824, fala do poder moderador, dá total poder ao regente, dá total poder ao monarca, ao rei, para ele fazer o que ele quiser. Esse ato adicional fala que o poder moderador, em 1834, vai ficar inativo na regência. Ou seja, os regentes não podem fazer o que eles quiserem, porque são eles que estão administrando o país, correto? Se esse poder moderador vigora, eles podem fazer o que eles quiserem. Então, o que o ato adicional fala? Que o poder moderador ficaria inativo, não vai ter validade. As províncias vão ter o que, gente? Mais autonomia. Eles vão eleger como se fosse um presidente para cada província. É uma espécie de governador. Mas eles vão ter mais autonomia. É claro que eles vão ser escolhidos, esse presidente da província, que é o governador, eles vão ser escolhidos por quê? Pelo poder central, obviamente. Então, o que esse ato adicional concedeu? Mais autonomia política para as províncias. Eles conseguiam controlar os impostos, eles conseguiam nomear funcionários, eles conseguiam ver os gastos públicos, eles têm mais autonomia. É claro que os estados, que são as províncias, eles gostaram dessa ação do governo, tá? Só que em outros estados aconteceu mais problemas ainda. Então, em algumas províncias, resultou em mais revoltas, certo? Por quê? Porque tem questão política, tem questão econômica, mistura tudo, e mais revoltas aconteceram. Certo, gente? Como é que era a economia nessa época, no período colonial? Tá chegando aí o café, gente! Vocês lembram que nós falamos que no período do primeiro reinado brasileiro, que é Dom Pedro I no poder, tá? O açúcar é ainda o produto mais importante, certo? Aqui o açúcar também é importante, mas a gente vai vendo algumas transformações. Por quê? Porque o açúcar brasileiro está sofrendo concorrência com o açúcar produzido nas Antilhas, certo? Então tem outras produções açucareiras que daí faz com que o açúcar brasileiro já não tenha tanta rentabilidade,
certo? Lá na Amazônia, né, as plantações de algodão estão crescendo, estão aumentando, certo? Nós vamos ter o algodão lá na Amazônia também como uma economia bastante significativa. Também lá no norte, eles começaram a criar o bicho da seda, certo? O objetivo deles é produzir matéria-prima, confeccionar a seda, que era um dos tecidos mais caros do mundo, certo? O cacau também no norte começa a ser cultivado, a sua venda no mercado exterior é muito reforçada, principalmente no segundo reinado, tá, gente? Então, o cacau e a seda também eram produzidos lá no Nordeste brasileiro. Nós vamos ter o tabaco também, certo? O café no Sudeste brasileiro, Rio de Janeiro, São Paulo, né, gente? Depois vão se tornar grandes centros cafeicultores. Mas isso lá no segundo reinado, ele está surgindo aqui. Tá? Então, nesse cenário, eu tenho açúcar, mas o açúcar está sofrendo inúmeras concorrências. Aí lá no norte eu tenho o algodão, aí também tem o bicho da seda, porque o objetivo é confeccionar a seda, que é um dos produtos tecidos mais caros do mundo. Tem o cacau também, tem o café, que está surgindo como uma economia importante e significativa. Nós vamos ter o gado também, certo? O aumento aí da criação de gado para comercializar o charque, o couro, né, gente? Então, lembrem lá dos tropeiros. Quem eram os tropeiros? Vinham lá do Rio Grande do Sul. Os seus cavalinhos, suas mulas, cheias de charque. Charque é a carne seca, a carne de sol. Por quê? Para poder conservar essa carne, precisava colocar ela, salgar ela, pendurar ela, e eles levavam lá do Rio Grande do Sul até São Paulo ou até Minas Gerais, essa carne seca. E nesse caminho, porque eles faziam esse caminho todo a cavalo, formaram inúmeras cidades. Então, os tropeiros, que eram quem levava, né, eram as pessoas que levavam e comercializavam charque do Rio Grande do Sul até São Paulo e Minas Gerais, formaram inúmeras cidades. A cidade de Lages é um exemplo disso. É uma cidade que foi formada, que surgiu a partir do movimento tropeiro, certo? Esses caminhos atravessavam, então, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, certo? Para chegar até São Paulo ou até Minas Gerais. Eles levavam essa carne para o restante do país, certo? Então, isso também é importante. Vai formar cidades, vai ter comércio interno. Só que a galera do Rio Grande do Sul também vai sofrer concorrência com o charque produzido na Argentina. Então, a Argentina também vai produzir carne seca e também vai ter problemas, porque o Brasil vai pagar muitos impostos e a carne seca e o charque do Rio Grande do Sul vai sofrer concorrência com o charque da Argentina e por isso vai ter um movimento também de contestação no Rio Grande do Sul, que é a revolta farroupilha. Certo, galera? Então, olha aí a economia. Cultura e sociedade durante esse período, certo? Durante o período regencial, né, gente, nós vamos ter as tradições, a questão cultural ainda ligada à questão da igreja, certo? Eles criaram um colégio, que hoje é um colégio tradicional, certo? Colégio de Pedro II, que foi criado em 1837, né? Que era para a educação dos nobres, das crianças nobres, obviamente. O arquivo público do Império para registrar a história, certo? Documentos oficiais, isso também foi bem importante. Eles criaram o Instituto Histórico Geográfico do Brasil, o IHGB, hoje nós temos o IBGE, esse instituto que é muito importante, que calcula o número populacional, número de mulheres, número de homens, né, as questões religiosas, as questões econômicas. Esses dados são importantes? É claro que são importantes, gente. A gente consegue mapear o nosso país, consegue saber quais são os estados que têm mais problemas econômicos, quais são os estados, né, que têm problemas com saneamento básico, problemas ligados à educação, enfim, é um mapa do país, a gente consegue ver a questão da desigualdade social, tudo através desses dados que o Instituto
Brasileiro de Estatística hoje consegue mapear. Então, o IBGE é importantíssimo. E foi criado um instituto, que hoje é o IBGE, esse instituto começa lá no Brasil, no período regencial, que é o IHGB, certo? Depois transformou-se no IBGE, que também era um instituto com o objetivo de realizar pesquisas. Por que as pesquisas são importantes? Porque o poder público, para ele poder criar políticas públicas de melhoria de qualidade de vida, ele precisa saber onde ele precisa agir, qual é o estado que ele precisa agir, qual é a região que ele precisa agir, o que esse estado precisa. Está na área da saúde, está na área da educação, né? Ou seja, nesse estado tem mais jovens, tem pessoas mais velhas, qual é o público desse estado? Tem mais crianças? Qual é o número de natalidade? Quantas crianças nascem no país? Tudo isso a gente sabe através dessas pesquisas, certo? Que começaram aí no Brasil imperial. E é muito importante para o poder público criar políticas públicas para melhorar a nossa qualidade de vida, certo? Olha aqui, gente, o Instituto Geográfico e Brasileiro, certo? Ou seja, para registrar tudo isso, né? E criar uma identidade no nosso país, certo, gente? Então, olha quantas características importantes. É claro, na nossa próxima videoaula, nós vamos falar das rebeliões. Tudo o que estava acontecendo no país, certo? Por que havia tantos descontentamentos e essas rebeliões que estavam espalhadas por todo o território nacional. Certo, galera? Nós nos encontramos semana que vem. A prof vai deixar as atividades para vocês fazerem também, certo? E aí nós corrigimos semana que vem as atividades e a prof fala das rebeliões do período imperial. Um beijinho no coração de vocês e até semana que vem. Mãe? Já estou gravando.